pessoal, olha quem chegou, cheguei com um videozinho hoje para falar de sociologia com vocês, tá legal? O bom do vídeo é que você pode parar e ir fazendo anotações, parando o vídeo, etc. Então eu tô aqui, vamos tentar fazer uma aula legal hoje. Hoje eu queria falar sobre trabalho com vocês, né, cara? Quero falar de trabalho com vocês, é importantíssimo a gente falar sobre esse tema. É o último tema aí nosso antes de uma avaliação futura aí, uma AV1 que a gente vai ter, tá legal? Lembrando, galera, é muito importante, principalmente aqui no primeiro ano, a gente ter bem marcado, primeiro ano, eu acho que é do primeiro ano esse vídeo, nem sei, se não for do primeiro ano, tudo bem, mas é do primeiro ano. É muito importante que você saiba principalmente a trindade, Marx, Weber, Durkheim, Durkheim, Marx, Weber, Weber, Durkheim, Marx. É importante que você saiba esses três, cara. É muito importante. Por quê? Basicamente, toda a sociologia vai circundar eles três. Não que eles são os únicos e não tem sociologia sem eles. Pelo contrário, a gente tem muita gente boa aí produzindo sociologia, tem muita produção legal e etc. Mas meio que todos os temas circulam sobre esses três. E é importante que você compreenda a origem da sociologia. Por isso a gente foca muito no estudo da trindade Durkheim, Marx, Weber. Fechado? Beleza, então? E lembra, Karl Marx, Max Weber. Às vezes, já rolou em avaliações externas, por exemplo, essa pegadinha do Marx, do Max, tá bom? Então, prestem atenção, detalhe bobo, óbvio que mas é uma questãozinha que você perde, é um pontinho que você deixa, é aquilo ali que poderia te colocar, vamos dizer, em medicina. Por que não? Ué? Todo mundo tem potencial, meu irmão, segura essa. Tá legal? Quando a gente vai falar de trabalho, a gente tem que pegar e tem que pensar que trabalho ele é diferente em cada sociedade. E ele é diferente com o passar do tempo. Então o que acontece? O tempo foi transformando as nossas concepções sobre trabalho. E aquilo que é trabalho aqui pode não ser o trabalho em outro lugar. Então existem várias concepções e várias ideias do que era trabalho. Basicamente a gente pode falar que no passado trabalhar nunca foi um ato de se vangloriar. Nunca foi um ato que fez com que você fosse, vamos dizer, saudado por isso, tá? Eu vou dar um exemplo bem legal. Um exemplo de história. Primeiro reinado não, segundo reinado. Barão de Mauá foi construir uma ferrovia aqui no Brasil. Ele foi construir uma ferrovia e para iniciar os trabalhos da construção da ferrovia no Brasil, ele criou todo um evento onde ele fez uma pá dessas, pá de chão, de você jogar na terra sem tirar a terra. Ele fez uma pá de prata. Fez uma pá com detalhes em pratas, toda arrumada, etc. E na festa de inauguração dessa construção, que seria essa ferrovia no Brasil, que iria levar uma evolução, uma transformação muito grande, ele pegou, e até então meio de surpresa, convidou o imperador Dom Pedro II para dar o início ali no processo. Você já viu esses políticos que pegam uma pazinha na época de campanha eleitoral e vai lá para cavar uma plantinha na terra, né? E o cara tá lá, ele nem fez, ele deu 2 buraquinhos lá e foi embora. Uma coisa assim. E Dom Pedro pegou, fez aquilo pela situação, do constrangimento que estava, porém ficou indignado depois. Por quê? Trabalho manual, trabalho à força era visto como algo que não deveria ser realizado por alguém digno. Um homem que carregava sua pasta, carregava sua mala, não era um homem digno. Então, o ato de trabalhar até o segundo reinado aqui no Brasil é um claro exemplo de que não era algo positivo, não era algo muito bem visto dentro da sociedade. E aí se você pega ali, vamos lá, vai no livro de vocês, pega aquelas últimas páginas da parte de conteúdo, não da parte de atividade, da parte de conteúdo. Lá sempre tem uma síntese, lá sempre tem um esquemazinho, que eu adoro aquele esquema. Aquele esquema ali já ajuda 90% da aula, então vai lá, dá uma olhada e por aí vai. Se você pega e vai na antiguidade ocidental, ele está falando ali do medievo, você tem o quê? A servidão coletiva. Cara, no medievo a gente vivia uma sociedade estamental, onde não existia o quê? Mobilidade social. Você nascia servo, você morria servo. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. A sociedade medieval era dividida entre os que rezam, os que lutam, que eram os nobres, os cavaleiros, e os que trabalham. Os que trabalham eram os servos. E os que trabalham são a base da sociedade, estavam abaixo de todos os outros. Ser um servo não era algo que te dignificava, pelo contrário, você era um servo.
Você estava ali para servir. Tá legal? Então o trabalho, nesse momento, ele era visto como algo extremamente pejorativo. Depois você tem na antiguidade ocidental também a escravidão. E aí vai. É legal a gente ver qual a diferença de um servo para um escravo. Porque o servo ele estava preso lá dentro do feudo e ele não podia sair do feudo. Qual a diferença de um servo para um escravo, professor? Um servo, basicamente, ele não está preso a alguém. Ele está preso à terra. Ele está preso ao feudo. Ele não está preso a um indivíduo, ele está preso ao feudo. E não é só ele, é todas as gerações dele subsequentes. Então, quando eu saio da cidade, vou lá para o feudo, entro dentro de um feudo para servir a alguém, servir a um senhor feudal, não só eu vou servir ele, mas como todas as minhas gerações servirão todas as gerações que virão dele. Eu estou preso à terra do feudo e não posso dali sair sem autorização do meu senhor. Fechado? Já o escravo, ele é um objeto, ele está preso a alguém. Ele está preso a alguém. E aí vai, de novo, olha só. O ato de trabalhar está ligado à servidão, a servir a alguém, ou está ligado até então à ideia de escravidão, que é a perca da liberdade. Então o trabalho está sempre conectado com o que é de negativo. E óbvio, ele está sempre imposto daqueles mais ricos para aqueles que são o quê? Os mais pobres. Deu para entender? Então, cara, o trabalho ele só vai se transformar como algo a ser valorizado quando a gente vai tendo Revolução Industrial. E durante o período da Revolução Industrial, a gente sabe que é um período de grande injustiça em relação ao trabalhador. O trabalhador vai ser visto e tratado de maneira extremamente injusta, né? O trabalhador, no início da Revolução Industrial, os caras trabalhavam até 14 horas por dia. O cara tinha um dia de folga por semana, que era o domingo de folga. O salário era ínfimo. A gente não tinha EPI, equipamento de segurança do trabalho. Você tinha trabalhando homens, mulheres e crianças. Homens trabalhavam muito e recebiam pouco. Mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, recebiam menos do que os homens. Crianças recebiam ainda menos do que mulheres. E cada grupo desse era exposto a abusos constantes. Mulheres abusadas, não só psicologicamente, como fisicamente. Crianças eram usadas para poder, por exemplo, mexer nas máquinas, manipular as máquinas, já que elas eram pequenas e podiam entrar nas frestas, e várias delas perdiam até pequenas partes do dedo, um dedo, uma mão, alguma coisa, mexendo na máquina. Isso acontecia. Então, o trabalhador durante a Revolução Industrial, ele era visto como, ele vai começar a ser valorizado, o trabalho em si vai passar a ser valorizado, porém, a gente sabe que esse período de Revolução Industrial é um período de uma injustiça social muito grande. E é até por conta disso que a sociologia surge. A sociologia vai surgir durante a Revolução Industrial. Por quê? É um período em que a sociedade está numa transformação tão grande, tão poderosa, que a sociedade ela virou do avesso. A gente precisava compreender esse novo mundo. E como compreender esse novo mundo? Analisando a sociedade, criando a sociologia. Durkheim, na verdade, Comte, Durkheim, Marx, Weber e por aí vai. Fechado? Eles vão buscar o quê? Eles vão buscar estudar essa sociedade. Estudar o que está acontecendo dentro da realidade social. Se você pega o Durkheim é um cara que busca o quê? Harmonia social. Ele busca coesão, todos trabalhando de maneira coesa, tipo o organismo, todos os órgãos funcionando de maneira coesa. Então ele é favorável a revoltas, manifestações, revoluções? Não, ele não é. Ele não é favorável a isso. Por quê? Porque ele deseja, na verdade, uma sociedade onde o trabalhador seja respeitado pelo seu empregador e o empregador não abuse do seu trabalhador. E que o trabalhador respeite o seu empregador. Então ele quer uma sociedade harmônica, porque ele acredita que só a harmonia pode gerar o quê? Pode gerar aquela roda de transformação social. Pode fazer com que o organismo funcione de maneira perfeita. É muito legal você pensar na coesão e na harmonia do Durkheim, fazendo uma ligação disso com o relógio, aquele relógio suíço aberto. Quando você tira ali, você vê toda aquela coisinha, todas aquelas engrenagens funcionando. Se uma engrenagem daquela para de funcionar, o relógio todo para. Se o trabalhador entra em crise com seu empregador, toda a sociedade ela para de funcionar, teoricamente. Entendeu? Vamos dar de exemplo uma coisa legal. Quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, cara, a gente está tendo cada coisa, né? Foi um ano greve dos caminhoneiros, aquela loucura, agora a pandemia de coronavírus.
Que loucura que a gente está passando, né? Quando você para analisar, nossa, que loucura. Mas vamos lá. Quando a gente teve aquilo ali, a gente percebeu o quê? A gente percebeu o quanto o proletário, o quanto o trabalhador é importante para a sociedade. O quanto aqueles motoristas são importantes para a manutenção da sociedade na nossa rotina. Então o Durkheim ele vai falar, olha, empregador, não abuse do seu trabalhador. Por quê? Porque você precisa dele para que a máquina circule. Mas ele vai falar ao trabalhador, não critique, não julgue o seu empregador, trabalhe. Então ele é um cara que busca harmonia e coesão social. Já chega o Karl Marx e o Karl Marx já é pé na porta, velho. Karl Marx não. O Karl Marx vai olhar para aquilo e falar, velho, isso é abuso do poder, isso é o proletário. O proletário é quem? Aquele que possui o meio de produção. Impondo ideologia sobre o burguês. Errei demais, me perdoem. O burguês, aquele que detém o meio de produção. O proletário, aquele que vende a sua força de trabalho. Me perdoa, gente. Mas não vou cortar. Vídeo vai. Vamos embora. Ele vai chegar, o burguês, detentor de riqueza e de poder, ele que é pouco, porém tem muito, ele impõe ideologias e ele impõe comportamentos e atitudes sobre o proletário, que é o que? Abusado, né? Cara, se você vai analisar, o burguês ele detém o meio de produção, mas para esse meio de produção funcionar, ele precisa do quê? Do proletário, que vende a sua força de trabalho. Então, o poder entre os dois deveria ser do quê? Uníssono, deveria ser igual, deveria ser ali, paralelo. Mas não, o poder é extremamente desigual. Desigual por quê? Por causa da força que a riqueza dá para aquele indivíduo. Por causa das ideologias que foram impostas dentro da sociedade. Por causa da alienação que é colocada diariamente sobre o proletário. O proletário é alienado. Quando a gente pega e a gente tira poder, por exemplo, de grupos de trabalho, vamos dar um exemplo, sindicato, e gente, não estou defendendo isso ou aquilo, não, mas se você pega e dá poder para o indivíduo negociar uma coisa, indivíduo com seu empregador, tá lascado, velho, tá lascado. Porque a verdade é que a gente não tem força para negociar. Vai lá numa pandemia dessa de coronavírus. Você acha que tem algum trabalhador que tenha força de chegar para o seu chefe para negociar alguma coisa? No tanto de gente precisando de emprego? Não tem. Então a gente precisa do quê? De uma ação coletiva, porque coletivamente nós somos o quê? Fortes, individualmente nós somos fracos. E o capitalismo trabalha constantemente trabalhando o quê? A sua individualidade, para te enfraquecer quando você estiver ali naquele mercado de trabalho. E aí, mas basicamente você já percebe, o Durkheim ele quer harmonia, o Karl Marx ele está falando de briga, ele está falando de revolução, ele está falando da revolução do proletário subindo ao poder. São duas perspectivas completamente diferentes sobre o trabalho. Uma perspectiva marxista, onde ele fala sobre a riqueza, a ideologia, e ele fala da luta de classes, a luta do proletário contra o burguês. E, do outro lado, você tem o Durkheim falando da harmonia e da coesão social, uma sociedade sem conflitos, né? O Durkheim ele fala até das solidariedades, e é legal a gente frisar. A solidariedade orgânica e mecânica. Solidariedade mecânica são aquelas sociedades pré-capitalistas, onde o trabalho ele era coletivo. E na sociedade orgânica, são as sociedades capitalistas, onde a individualidade se mostra cada vez mais aparente. Pega essa aí, isso é sociologia, meu irmão. Fechado? Estuda, foca e let's go! Beijos, tchau galera, tchau!